primeiramente por essa felicidade de podermos estar aqui novamente. E por ser uns 81 anos especiais, né? O Cássio também preparou um tema especial para nos presentear. Um tema importante, um tema muito atual, mas que para a maioria das pessoas, e eu estou me incluindo, muitas vezes faltam informações, falta o conhecimento. Mas, mesmo fazendo parte desse grupo que ainda tem poucas informações, acredito que hoje nós já vamos sair mais esclarecidos. Uma coisa nós temos que saber, pelo menos deveríamos saber, que temos que tratar, cuidar e auxiliar o autista com amor. Então hoje o Cássio vai trazer para nós o autismo e doutrina espírita. Então, para nós começarmos, nós vamos agora agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a toda essa equipe espiritual presente, pedindo a eles que envolva com esse sentimento nobre o amor, o nosso querido amigo Cássio, para passar para nós todos esses esclarecimentos, e todos nós aqui também. Sejamos envolvidos com esse amor, para assimilarmos e podermos colocar em prática tudo aquilo que hoje nós vamos aprender. Por isso, neste momento, peço a vocês que em pensamento me acompanhem nessa prece do amor, de Chico Xavier e Emmanuel. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura nos meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor, que me conduz nesta vida que me agasalho, enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Pai, dai-me força ao longo do caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não se esqueça de mim nas bênçãos da compaixão e guarda-me, Pai, em teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. Então, que todos nós agora sejamos envolvidos por esse amor e participarmos então desta palestra com o nosso querido Cássio. O assunto de hoje é extremamente atual, extremamente interessante. Como a própria Liliane disse, nós sabemos ainda muito pouco sobre esse assunto. A própria ciência não fechou tudo que ela precisava saber para nos trazer mais informações. Então é um assunto que ainda está em estudo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em no ano de 2000, isso é uma estatística oficial, a cada 150 crianças que nasciam no mundo, uma trazia o autismo. Em 2020 ou em 2021, uma a cada 44 crianças. Então, só por esse dado já nos chama a atenção. O que aconteceu em 20 anos para se ter dado um salto tão grande? Uma a cada 150 crianças e agora uma a cada 44 crianças. A ciência explica uma parte disso. Primeiro, a forma de diagnóstico evoluiu muito nos últimos 20 anos. Do que era na virada do século, do que é hoje, foi realmente um salto no sentido diagnóstico. Então hoje, com muito mais precisão, conseguimos identificar. Antes disso, havia alguma certa dúvida. Então alguns transtornos não eram classificados porque existiam dúvidas. Hoje essas dúvidas ficaram menores. Então, o diagnóstico hoje ele é muito mais preciso. Essa é a primeira razão que a ciência nos traz. A segunda razão que nós temos hoje
médicos especializados nessa área, que se formaram e já faz 10, 15, 20 anos que se especializaram nessa área específica, que fizeram pós-graduação, que fizeram doutorado, que fizeram especialização nesta área. Então hoje temos muito mais profissionais focados, envolvidos diretamente com esse transtorno. Essa é a segunda razão. A terceira razão, importante também, que hoje também há uma melhor difusão de conceitos. A própria mídia hoje fala sobre esse assunto. Então hoje fica mais fácil as pessoas conversarem. Tá? No mundo globalizado, esse assunto hoje se tornou mais fácil de ser acessado, de ser conversado. Então, hoje há uma melhor difusão de conceitos sobre esse assunto. E, em quarto lugar, pesquisa e apoio. Então, temos muito mais pesquisa e muito mais apoio em relação a isso. Então, essas são as 4 razões que nós temos hoje, que a ciência nos traz, que faz com que a gente entenda um pouco melhor de 150 para 44. Okay? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da visão científica, isso é atualizado em 2021, de acordo com a CID-11. O que é a CID? Código Internacional das Doenças. Então, de acordo com a CID-11, que é 2021, já valendo para 2022, nós temos as melhores informações, de acordo com 2021. Tudo que foi feito nos últimos 20, 25 anos tem hoje nesse diagnóstico. Antigamente, se falava autismo leve, moderado e severo, e também conhecido como SA, Síndrome de Asperger. Quem que foi Asperger? Foi um psiquiatra austríaco que descobriu esse transtorno. Então, antigamente se falava muito isso. É leve, é moderado, é severo, é síndrome de Asperger, que é o autismo leve de alta funcionalidade. Então, o conceito que tinha era esse, e era tratado em cima disso. Agora, com as novas pesquisas, nem a palavra autismo, que já está caindo em desuso. Hoje você vai falar em autismo e TEA, é a mesma coisa. Mas vai chegar um momento que a gente não vai falar mais sobre a palavra autismo. Vai falar sobre TEA. E o que é o TEA? Transtorno do espectro autista. E a palavra-chave aí é o espectro. A palavra mais importante aí é o espectro. Transtorno do espectro autista. O que é um espectro? São muitas variedades de um mesmo transtorno. Então, dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. Mas vamos entender o que significa a palavra autismo, a mais conhecida. Autos, que é uma palavra de origem grega, que significa o quê? Voltar-se para si mesmo. Qual que é o conceito? Autos, voltar-se para si mesmo. O auto-viver ao invés do conviver. Então, o autismo significa o quê? O auto-viver ao invés do conviver. Então, o autismo, dentro de um conceito, é uma alteração neurobiológica do cérebro. O autismo é uma alteração neurobiológica do cérebro. São alterações bioquímicas na estrutura cerebral. Então, veja, não é uma doença. Então, primeiro conceito. Não é uma doença. Então, o autismo é um transtorno. Antigamente, leve, moderado e severo, e hoje se fala em transtorno. Então, de acordo com a CID-11 de 2021, você chama o quê? 6A02. 6A02 significa o quê? Transtorno do espectro autista. Aí tem um número depois. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Z, Y. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por exemplo, o que seria... Só um minutinho. O que seria, por exemplo, o 6A02.2? É só um exemplo. Desculpa. 6A02.2. Sem deficiência intelectual e com prejuízo de linguagem funcional. Então, esse código significa uma característica. Então, de acordo com esse diagnóstico,
que é feito por um neuropediatra, é feito por uma pessoa especializada, ele consegue identificar qual é o tipo de transtorno e, de acordo com esse tipo, faz o tratamento. Então se fala em TEA, de acordo com essa numeração, uma característica específica de cada caso. Então cada caso é um caso. Veja que é uma amplitude muito maior do que era antes, leve, moderado e severo. Hoje, de acordo com o diagnóstico, você consegue ter uma precisão e tratar de acordo com aquilo. Então é uma equipe que trabalha, é uma equipe que chega num diagnóstico. Você tem, sem dúvida nenhuma, um psiquiatra pediátrico ou um neuropsiquiatra que vai identificar, que vai diagnosticar, mas em função de quê? De características. E quando que eu começo esse diagnóstico? Com 6 meses de idade. Vai até 3 anos e meio. Esse é o período. Pode ser um pouquinho antes? Pode. Pode ser um pouquinho depois? Pode. Mas o período que se compreende o diagnóstico vai de 6 meses a 3 anos e meio. Então a criança já apresenta algumas características. Levado no médico, num pediatra, ele consegue fazer a primeira identificação, leva para um especialista e aí começa todo um processo. Então quais são os 3 sintomas principais dentro desse diagnóstico, dentro dessa criança? Ok? Primeiro, uma disfunção na área social. Você percebe que é uma criança mais fechada, mais retraída, mais isolada, que evita às vezes olhar nos olhos. Eles têm algumas características semelhantes, todos eles têm algumas características semelhantes. Então há uma disfunção na área social, um comprometimento na comunicação verbal e não verbal e uma disfunção na área comportamental. Então esses são os 3 principais sintomas que um médico, que um especialista acaba de alguma forma identificando. E a Organização Mundial da Saúde fala que o autismo, ou o TEA, né, eu vou usar sempre os 2 termos, porque se usa muito os 2 termos ainda hoje, virou uma verdadeira endemia. Está no mundo todo, está em todas as classes sociais, está em todos os países, está em todas as culturas. Então acontece no mundo todo. Então o que a gente vai trabalhar em cima disso? Algo que tem que ser tratado também na base de informações. O desenvolvimento físico não é afetado. Olha, interessante. Como é uma alteração neurobiológica do cérebro, o desenvolvimento físico não é afetado. A criança se desenvolve normalmente, naturalmente. Ok? Conceito. Primeiro, é importante a gente entender conceito. Não é uma doença. Segundo, não tem cura. Não tem cura para o autismo. Você, com o tratamento, você vai minimizar, você vai ajudar, você vai desenvolver. Mas falar que tem cura, não tem cura. Não tem medicações específicas para o autismo. 2021, tá? Estou falando baseado em 2021. Então, não é uma doença, não tem cura, não tem medicações específicas para o autismo. Você, às vezes, vai tratar outras comorbidades que estão juntos. Mas uma medicação específica para esse transtorno não existe. Até 2021, pelo menos, não existe. Nasce-se autista. Aí a ciência fala que 80% disso são fatores genéticos. 20% são fatores ambientais. O que são fatores genéticos, ok? Mãe, pai e mãe. Ok? Então você percebe que existe toda uma hereditariedade nesse sentido. Às vezes a família não tem, é uma característica daquela própria criança. Não há histórico na família, pelo menos histórico aparente. Não há um histórico, mas a criança nasce com esse transtorno. Então é uma modificações que acontecem na estrutura genética, então a ciência falou, olha, é uma situação genética. 80% dos casos é de uma hereditariedade genética, 20% são fatores ambientais. Quando eu falo fatores ambientais, vamos entender o seguinte. Por exemplo, uma gravidez de altíssimo risco. Idade dos pais, acima de 50 anos. Okay? Traumas, acidentes, uso de drogas,
uma gestação mal cuidada. Então existem situações internas e externas que podem gerar uma situação para que aquele ser nasça com esse transtorno. Chama-se fatores ambientais, 20%. E 80% são fatores genéticos. Mas não existe hoje, pelo menos até 2021, uma causa, é isso e pronto. A ciência ainda não conseguiu fechar qual é a causa. Sabe que são fatores genéticos, sabe que é uma mutação genética, que são alterações em genes. Mas o que faz isso? Qual é a causa disso? O que promove uma mutação genética para chegar nesse ponto? Então a ciência hoje ainda não conseguiu identificar a causa primária disso. O que ela pode dizer é 80% é genético, 20% são fatores ambientais. Às vezes genético mãe, genético pai, genético os dois. Pensem que antigamente se falava que era a mãe, e somente a mãe. Ela era responsável por isso. Há 40, 50, 60, 70 anos atrás, responsabilidade de 100% era da mãe. Hoje a ciência fala, não, mãe, pai e os dois. Responsabilidade igual nesse sentido. Então a gente começa a entender que essa situação está acontecendo no mundo todo, e um dado interessante, que a cada 5 crianças, 4 são meninos. Interessante isso. A gente fica pensando, nossa, por que será? Se a cada 5 crianças que nascem com um transtorno, 4 são meninos. E às vezes as meninas é a forma mais severa. Às vezes a menina é a forma mais severa. São dados científicos. Ok? Então quais são os sintomas? Primeiro vamos entender que autismo é uma coisa, traços de autismo são outra. Traços de autismo não precisam de tratamento. Traços de autismo. Autismo precisa de tratamento. Ok? Traço é algo muito leve, que não chega a comprometer nada. É só uma característica. Não chega a comprometer. São traços de autismo. E vai levar para a vida toda? Sim, vai levar para a vida toda. No traço de autismo não vai comprometer nada. No autismo, se cuidado, se tratado, se trabalhado, também vai levar uma vida com uma certa normalidade. É um jeito diferente de ser. O autismo, na verdade, é um jeito diferente de ser. É interessante que eles entendem como as coisas funcionam, eles não entendem como as pessoas funcionam. Interessante isso. Então, algumas características, é fascinante esse assunto. É fascinante. Então, para o autista, ele entende perfeitamente como tudo funciona. Ele só não entende como as pessoas funcionam. Acho que nós somos muito complicados para ele. Acho que o normal são ele, entre aspas, né? Nós somos anormais no caso, porque eles entendem tudo funciona. Então vamos lá. Algumas características, ok? Sintomas, características. A maioria, né, quando é diagnosticado, não gosta do contato físico. A maioria não gosta uma minoria gosta do contato físico. Quer dizer então que eles não têm amor? Tem muito amor. Só que é um amor em silêncio. O autismo é o amor em silêncio. É um jeito diferente de ser, só e nada além disso, ok? Eles têm movimentos estereotipados, repetitivos? Tem, é uma característica da maioria deles. Eles fazem movimentos, gestos repetitivos, adoram trabalhar com coisas que têm um movimento que não para pela rodinha de um carro, por exemplo, e ficar girando aquilo? Sim. Então eles têm algumas características que eles ficam horas e horas e horas no mesmo movimento. São movimentos estereotipados. Não gostam de olhar nos olhos. O tempo que eles olham nos seus olhos é pouco, somente o necessário. E às vezes a criancinha, amamentando, a mãe já percebe que não tem o mesmo contato visual, que é o normal, né? Uma criança amamentando, ficar olhando nos olhos da mãe. Nesse caso, eles não olham muito nos olhos. Eles têm, é como se trabalhasse o mundo interno deles. O mundo externo não chama muito a atenção deles. O mundo interno deles funciona perfeitamente. Ok? Eles têm uma hipersensibilidade a sons. Então tem determinados sons que os irritam profundamente.
É como se houvesse um aumento. Então eles se sentem extremamente incomodados e irritados em função de determinados sons. Eles têm os seus objetos de preferências, às vezes objetos que para nós não fazem muito sentido, mas para eles são objetos de preferência. Para eles tem todo um significado, tem todo um objetivo. E eles brincam e ficam com aquilo dias, semanas, meses, com o mesmo objeto. Uma certa insensibilidade à dor. Não que eles não sintam dor, não é isso. Mas você percebe que eles reagem de uma forma diferente quando eles se machucam. Eles não param de fazer o que eles estão fazendo. Dependendo do ferimento, do machucado, eles continuam fazendo. Se não é alguém, um adulto olhando e cuidando, aquilo vai ficando. Eles têm uma certa insensibilidade à dor. Acessos de raiva. Isso é em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. Cada caso é um caso. Por isso que foi diagnosticado aqui, ó, vários tipos. Esse espectro significa vários tipos. Isso aparece na maioria dos casos. Em maior intensidade, em menor intensidade. Mas aparece na maioria dos casos. Risos inapropriados começam a rir do nada, sem motivo nenhum. Então, risos inapropriados, acesso de raiva, QI. QI é algo polêmico dentro do espectro autista, porque alguns profissionais defendem que eles têm QI acima da média, outros defendem que ele tem QI abaixo da média. Pesquisando sobre todos os profissionais, eu cheguei à conclusão que eles têm QI dentro da média. Alguns mais, sem dúvida nenhuma, outros menos, mas estão dentro de uma certa normalidade, vamos falar assim, como se mede a nossa também, ok? Porém, existe uma região do cérebro dele que está temporariamente bloqueada. Isso dificulta a comunicação, e se dificulta a comunicação, tem uma área do aprendizado que fica comprometida, mas isso não tem nada a ver com QI. É só um bloqueio temporário. Em compensação, tem outras áreas do cérebro que são super desenvolvidas. Então, o QI deles está dentro da normalidade. Então, um caso é em cima, outro caso é bem embaixo. Ok? Balançam o corpo. É natural eles fazerem isso. Principalmente quando eles estão irritados. E por que eles fazem isso? Eles estão se reorganizando. Quando eles fazem aquele movimento, se vocês olharem, eles estão irritados. E esse balanço que eles fazem do corpo, eles estão fazendo o quê? Se reequilibrando novamente. Serve como uma reorganização interna. Tem uma característica deles também. Não mentem. Eles não conseguem. Por quê? Eles não entendem a linguagem empática, muito menos a comunicação metafórica. Eles não entendem, porque eles são extremamente racionais, extremamente objetivos, ou extremamente assertivos, diretos. Então, o significado de uma palavra para eles é o significado daquela palavra. Então, eu vou dar um exemplo. Se você falar assim para ele, olha, eu cheguei aqui voando, ele vai falar, veio de avião ou de helicóptero? Ele não vai entender veio rápido. Deu para você entender? Ele não consegue essa linguagem metafórica de vir voando como vir rápido. Então, por isso que eles não nos entendem. Porque a todo momento nós estamos usando palavras metafóricas, numa linguagem empática de emoções e sentimentos. Como essa região deles está, entre aspas, bloqueada, eles são diretos, objetivos e racionais. Só que para você contar uma mentira, você tem que se envolver emocionalmente. Você tem que acreditar na mentira. Você não pode esquecer da mentira. Você tem que criar símbolos, momentos, situações para gerar uma história. Não tem como fazer isso com eles. Porque o cérebro deles não funciona dessa forma. Então eles são diretos, objetivos, sinceros. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Não medem as palavras. Eles não têm se vai te ofender ou se não vai te ofender. Eles vão falar e pronto. E se um autista mais velho conversar com outro autista mais velho, você vê eles conversando, eles são muito diretos, muito objetivos e muito diretos. O que vem na cabeça eles falam. Eles não estão preocupados com as suas reações emocionais. Com um olhar de tristeza, de alegria, isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então eles são objetivos e diretos. Então eles não mentem.
Porque para você construir uma mentira é uma estrutura. Então eles não têm. Como que eles vão recordar da mentira depois? Não recordam. E para você mentir, você tem que se envolver emocionalmente com aquilo. Ele não vai se envolver emocionalmente. São ingênuos, porque eles acreditam exatamente naquilo que eles percebem, no sentido objetivo e direto e racional. Então eles são ingênuos, não entendem, não têm linguagem empática, podem desenvolver ansiedade e depressão. E por quê? Hoje, de 20 anos para cá, por exemplo, há todo um cuidado, há todo um tratamento, há toda uma pesquisa. Então as pessoas hoje se sentem mais à vontade para falar, para conversar, para divulgar. Mas imagine há 25, 30 anos atrás, que não tinha esse material de pesquisa, que não tinha essa difusão de conceitos, que a mídia falava quase nada. Então essas crianças elas eram isoladas. Então esse isolamento gerava o que neles? Ansiedade e depressão. Se não cuidado, se não trabalhado, se não tratado, eles podem gerar depressão e ansiedade devido ao isolamento. Ok? Entenderam? O sistema imunológico deles é diferenciado. E por quê? O que abala o nosso sistema imunológico? As nossas emoções. As nossas emoções. Qual é o maior problema do ser humano? O quesito relacionamento. Não é isso? Então, o que abala o nosso sistema imunológico é algo chamado relacionamento. São as emoções. Mágoas, ressentimentos, ódio, ciúmes. Esses sentimentos abalam. Eles não trabalham isso. Então, o sistema imunológico deles não sofre essa alta carga de toxina. Não sofrem. Então, o sistema é mais diferenciado, é mais saudável, vamos dizer assim. Então, eles têm um sistema imunológico mais fortalecido, porque eles não trabalham emoções desencontradas. Você nunca vai ver um autista reclamando que ele está com ciúmes, que ele está magoado, que ele está ferido, que ele está machucado. Não, porque ele não trabalha esse tipo de situação. É extremamente racional, extremamente objetivo. Então o sistema imunológico dele é diferenciado. Aí a gente fica pensando, dentro dessas características, dentro desse diagnóstico feito normalmente entre os 6 meses e 3 anos e meio, essa situação aqui, como que a gente pode tratar? Interessante. Primeiro, quanto antes melhor. Ok? Existem autistas adultos? Claro que existe, sem dúvida nenhuma. Ok? Então veja, quanto antes melhor. Por quê? Porque através de um tratamento multidisciplinar, então não vai ser só um profissional tratando, você tem, sem dúvida, um neuropediatra. Questionável isso. Porém, você tem uma equipe de profissionais, cada um na sua área, desenvolvendo as potencialidades. Até em relação ao esporte. Até com convivência com animais. Então, você tem vários profissionais. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, a primeira coisa é entender, quanto antes melhor, uma equipe trabalhando. Segundo, para o autista ou para o TEA, precisa de regras claras. Eles são objetivos, eles são diretos, eles são racionais. Ok? Então veja, você tem que ter rotina e regra. Não quebra a rotina para eles. Eles não entendem quebrar a rotina. Eles não entendem. Na cabeça deles não entendem. Então se você combinou dia e horário, é dia e horário. É dia e horário. Ok? Se você falar assim para eles, mais adulto, né? Qualquer dia eu apareço, não existe qualquer dia. Não existe qualquer dia. Você vai falar o dia e o horário. Entenderam? Eles trabalham dessa forma. Então eles entendem como as coisas funcionam, eles não entendem como nós funcionamos. Qualquer dia, mas que dia é esse? Para eles isso não faz sentido nenhum. Então, rotina e regras claras. Precisa. Foco na pessoa e não no transtorno. Foco no ser humano. Foco na pessoa, que tem potencialidades como todos nós temos. É você entender, encontrar, fortalecer, desenvolver, ampliar suas potencialidades. Todos temos.
Mas o autista, uma aparece mais. Como a outra está mais bloqueada, essa acaba se sobressaindo. Você entende, identifica e trabalha aquela potencialidade. Então você trabalha o ser humano, não o transtorno. Porque se você trabalhar o transtorno, o ser humano vai ficar ali. Se você trabalhar o ser humano, é uma consequência. Então vejam, acompanhamento psicológico para a família. Precisa, ok? Porque não é fácil. Tem que ter todo um cuidado, toda uma forma, todo um diagnóstico, todo um jeito. Então a família precisa cuidar também um tratamento psicológico para a criança. Como tratar aquele transtorno? Como cuidar de uma criança? Como que é a rotina? Porque senão não dá conta. Não dá conta. Se é uma equipe multidisciplinar, a família também vai precisar dessa ajuda nesse sentido. Símbolo do autismo ou do TEA é uma fita, é um laço, representando um quebra-cabeça que mostra o mistério e a complexidade dessa patologia. É um mistério, é uma complexidade. Se avançou muito comparado a 30 anos atrás, mas tem mais 30 anos para avançar ainda, ou 40 ou 50 anos para aprender. Tem muita coisa para se aprender em cima desse transtorno ainda. E muita coisa. Nós estamos começando. Demos um passo importantíssimo de 20 anos para cá. Isso é inquestionável. Mas tem mais 20, 30, 40, 50 anos para frente para aprender mais coisas sobre isso aí. Para entender quais são as causas disso aí. E o dia 2 de abril já foi considerado mundialmente o Dia Mundial sobre a Conscientização do Autismo. Veja, é uma situação mundial. Mundial, está acontecendo no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde já está trazendo estatística, já está trazendo números, já está divulgando muito mais. As mídias no mundo todo estão falando sobre esse assunto. As pessoas estão se sentindo mais à vontade para falar sobre esse assunto. Antes, 30, 40, 50, tinha vergonha de falar sobre esse assunto. Então essas crianças eram isoladas, não tinham um diagnóstico tão preciso. Às vezes se colocava num outro diagnóstico. O conhecimento também era mais limitado. Então, se aconteceu todo esse salto de 20 anos para cá, é para a gente entender que isso vai acontecer, e vai acontecer um pouco mais, mas temos que estar preparados para isso. Todos temos que estar preparados para isso. É um jeito diferente de ser. É o amor em silêncio. Não cabe, em hipótese alguma, nenhum tipo de preconceito, não cabe. Cabe a ignorância, como a Liliana disse? Sim, ignorância por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, eu agi dessa forma, por falta de conhecimento. Agora que eu tenho conhecimento, eu consigo agir de forma diferente, por falta de conhecimento. Mas não cabe nenhum tipo de preconceito, nada, absolutamente. Muito pelo contrário. Cabe nós olharmos tudo isso daqui com carinho, com respeito, estudando, pesquisando, entendendo, porque nós todos somos responsáveis. Todos somos responsáveis, ok? Então, na visão médica, de acordo com 2021, o transtorno do espectro autista, de A a Z. O que é de A a Z? É algo que amplia muito. Para dar um exemplo mais prático, é como se nós, vocês já fizeram isso, você vai em uma casa de tinta e fala, quero pintar minha casa com tal cor. Ele abre um leque na sua frente. 50 opções da mesma cor. Já repararam isso ou não? Nós, homens, se complicamos demais nisso. Porque abre 50 opções da mesma cor. Então, o espectro significa isso. Dentro de uma mesma cor, você tem 50 opções diferentes. E cada qual com a sua característica. Cada qual com a sua beleza. Cada qual com a sua dificuldade, cada qual com a sua limitação. Por isso que fala, transtorno do espectro autista. E aí, dentro dessa classificação, você trata de acordo com essa classificação. Então, é feito vários testes, e aí chega à conclusão que aquela situação é X. Então, vamos trabalhar de acordo com aquilo. Sem dúvida nenhuma que isso aqui cabe para todos. Isso é inquestionável. Isso aqui está em linhas gerais, mas cada caso aí tem as suas particularidades, ok? Qual é a visão espírita disso daí? Primeiro a gente tem que entender a visão científica, até porque a doutrina espírita caminha lado a lado com a ciência.
Por isso que eu não coloquei autismo na visão espírita. Autismo e doutrina espírita. São duas coisas distintas, que devem caminhar lado a lado. Primeiro nós temos que entender qual é a ciência, qual é a posição da ciência, quais são os diagnósticos, até onde se chegou os estudos, o que os especialistas falam, como se trata, como se cuida. Depois vamos tentar entender qual é o fator espiritual desse contexto. Porque nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais. Então nós somos espíritos. Então quando nós vamos para aquela tríade Deus, imortalidade e reencarnação, somente com essa tríade, com esses três conceitos, a gente já consegue entender muitas e muitas e muitas situações. Quando pensamos em um Deus que tem muitos atributos, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós nem conhecemos, mas se nós buscarmos 2 atributos, só 2, já é suficiente: justiça e bondade. Justiça e bondade. Bondade e justiça. Então, quando Deus está sendo extremamente justo, Ele é bom. Quando Ele está sendo extremamente bom, Ele é justo. Então, eu não sei quando é um, quando é outro. Porque as duas misturam. Eu nem diria que Deus é justo, eu diria que Deus é bondade. Bondade. Ok? Bondade é o ápice. Bondade é um substantivo. Bom é um adjetivo. Ok? Então, Ele é justo? Não. Ele é a justiça. Então, se Ele é a própria justiça e a própria bondade, esse é o primeiro conceito. Podemos não entender como Ele age. Perfeito. Mas se eu entender que Ele é extremamente justo, extremamente bom, alguma coisa começa a se explicar. Segundo ponto a ser considerado: imortalidade. Somos espíritos que tivemos sim um início há bilhões de anos atrás, mas não teremos um fim. Tivemos um início em algum momento, simples e ignorante. Chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Então, a imortalidade faz parte desse processo. Faz parte desse processo. E o terceiro, que nós chamamos de reencarnação, que eu posso trocar por um outro nome, chamado evolução. Sinônimo de reencarnação é evolução. Então eu tenho um Deus, eu tenho a imortalidade e tenho um processo evolutivo que eu chamo de reencarnação. Então nós vamos reencarnar centenas e centenas e centenas de vezes, das mais diferentes formas, dos mais diferentes jeitos, nas mais diferentes culturas, países, e cada reencarnação é um estágio evolutivo, é um momento evolutivo, é um aprendizado diferenciado. Então, somente com esses 3 conceitos, eu já começo a entender não só essa problemática, não só esse transtorno, mas todos, se eu entender como funciona isso. Então, vamos lá. Visão espírita. São espíritos encapsulados em si mesmo. Igual essa daqui, ó. O auto-viver ao invés do conviver. Então, percebam que são 2 conceitos muito semelhantes. Se a ciência fala o auto-viver ao invés do conviver, a doutrina espírita fala, são espíritos encapsulados dentro de si mesmo. Então, dentro de si mesmo. Preferem o seu mundo interior ao mundo exterior. O mundo exterior, para eles, não chamou a atenção. Não é nem um pouco interessante. Mas o mundo interior dele é extremamente rico. Extremamente rico. Então, são espíritos encapsulados em si mesmo. A ciência fala que cada caso é um caso. A doutrina espírita fala, cada caso é um caso. Então você veja que há uma coincidência de informações. A doutrina espírita na virada do século, através de Divaldo Pereira Franco, disse o seguinte, bem na virada, bem no ano de 2000, ele disse assim, que entre 2010 e 2030 reencarnariam nessa fase muitos espíritos com transtornos, com autismo. Ele falou isso em 2000. E hoje a Organização Mundial de Saúde, em 2021, exatamente na faixa, está confirmando isso. Ok? Então você percebe que as informações, elas batem. Sistema nervoso central. Como que o nós espírito, nós alma, nós essência, interagimos com o mundo externo? Precisamos de um corpo.
esse corpo tem um sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, que é o responsável pela ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, se você tem qualquer coisa no sistema nervoso central, isso vai afetar. Qualquer distúrbio, qualquer situação vai afetar. Isso chama-se MOB, Modelo Organizador Biológico. Nosso sistema nervoso central. Causas. Pesquisando, achei 10. São só 10? Não, eu achei 10. 2 meses de pesquisa, achei 10 causas. As 10 causas que hoje, assim como a ciência em 2021, as causas até em 2021. 10 causas. Ok? Pode ser que tenha muito mais do que isso. Mas 10 causas que já explicam muita coisa para nós. Então, dentro da doutrina espírita, cada caso é um caso. Tudo bem? Então, não podemos falar que isso é aquilo. Vamos entender que cada caso é um caso. Primeira causa, suicidas. Aqueles que, por uma infelicidade, um equívoco, em uma existência passada, tomaram essa decisão, atingindo a própria vida, e conforme a situação, acabaram destrambelhando seu sistema nervoso central. Um tiro na cabeça, por exemplo. Ok? Então você percebe? Então quer dizer que todo mundo que... Não é todo mundo que fez isso vai nascer dessa forma? Não. Cada caso é um caso. Mas suicidas que atentaram contra o próprio corpo, principalmente contra o cérebro, contra o sistema nervoso central, traz uma predisposição para isso. É isso que às vezes a ciência não acha. Olha, não tem um histórico na família. Não tem nada, os outros irmãos não têm essa situação. Por que só aquela criança? Então a ciência às vezes não consegue encontrar. Por quê? A causa aí não está na genética pai, genética mãe, genética ambos. Não há um histórico na família nesse sentido. Os outros irmãos, quando têm, não trazem esse transtorno. É um caso pontual. Então os suicidas respondem por uma parte? Sim. Espíritos autoritários e centralizadores? Imagine, espíritos autoritários, a sua palavra é única, não se discute, altamente centralizadores, fechados no seu mundo. Espíritos autoritários e centralizadores são espíritos fechados no seu mundo. A partir do momento que você não ouve ninguém, que tudo tem que ser milimetricamente do seu jeito, você está vivendo num mundo à parte. Você está vivendo num mundo à parte. Então esses espíritos autoritários e centralizadores trazem de uma existência passada, ok? Ou de outras existências passadas, trazem essa característica de estar fechado ainda no seu mundo. Ainda estar fechado no seu mundo. Então eles reencarnam com a mesma predisposição de autoritarismo e serem centralizadores. Eles não mudaram a condição, porém trazem a marca no próprio cérebro. Segunda causa. Terceiro, culpas cristalizadas. Aquela culpa que não foi trabalhada, que não foi ressignificada, que nós sabemos que a culpa é um subproduto do orgulho. A culpa nada mais é do que um subproduto do orgulho, que fica ali cristalizada por séculos, por existências. E quando não se trabalhou o arrependimento, não entendeu porquê, as razões, não ressignificou, então aquela culpa fica fechada ao ponto de alterar o modelo organizador biológico. Só para vocês terem uma ideia, a relação que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual, a relação de peso, é um corpo, então tem peso, é uma relação de 1000 para 1. Um exemplo, um corpo de 70 quilos, o outro corpo são 70 gramas, com tudo funcionando, com os mesmos órgãos, com os mesmos sistemas. Dá para vocês imaginarem o que é um corpo adulto de 70 gramas, com tudo funcionando, e a força do pensamento em cima desse corpo? Que é a força mais poderosa que existe. Se ele já faz um estrago num corpo de 70 quilos, vocês imaginam num corpo de 70 gramas. Imagine o cérebro desse espírito. Então você tem uma mente autista e você tem um cérebro autista, que não são as mesmas coisas. O cérebro é um processador de informações. A mente é a própria consciência. A mente é o próprio espírito, é a própria consciência. Mente é uma coisa, mente está em tudo. O cérebro está localizado.
O cérebro ele é concreto, a mente é abstrata. Então você tem uma mente autista, às vezes você tem um cérebro autista. Perceberam a diferença ou não? Então veja, culpas cristalizadas. Quarto, espíritos que nos últimos 500 anos participaram de guerras, de conflitos armados e que cometeram livre-arbítrio verdadeiras atrocidades. O fato não é você participar de uma guerra, de um conflito armado. Não é isso. Não é isso. É você estar dentro disso, às vezes contra a sua vontade, e mesmo dentro disso você cometer atrocidades, violências desnecessárias. E por que nos últimos 500 anos? Porque nós éramos protegidos pela nossa ignorância. E hoje nós não somos mais protegidos pela nossa ignorância. Você já sabe o que você está fazendo. Então espíritos que nos últimos 500 anos, participaram de guerras e conflitos armados e que cometeram, por livre-arbítrio, verdadeiras atrocidades. Mas e aí já me explica por que cada 5, 4 são meninos. Porque quem que participa normalmente, né? Quem que participou nos últimos 500 anos de guerras e conflitos armados? Normalmente. Ok? Aí explica aquela questão. Por que será que cada 5 crianças, 4 são meninos? Explica. Então, a quarta razão é espíritos que dentro dessa estrutura. Quinta, espíritos traumatizados, vivendo na zona do remorso. Um remorso que corrói. O remorso corrói. Não é o arrependimento, estou falando do remorso. O remorso vai degradando. O remorso vai transformando. Então, espíritos que estão remoendo coisas de séculos, e culpas, e mágoas, e ressentimentos, e ódios, e desejo de vingança. O que ele está fazendo com o seu mob? Ele está vivendo uma monoideia, uma ideia fixa. E essa falta, toda falta, cria um molde necessário para o reajuste futuro. Imagina, modelo organizador biológico. É um modelo que vai organizar o próximo corpo físico. É ele que vai servir de base, de referência. Então toda falta consciente cria um molde. Toda falta cria um molde para o reajuste futuro. Então espíritos traumatizados, vivendo na zona do remorso, pode trazer? Pode trazer. A sua mente autista, não é o cérebro autista. Depois vai levar para o cérebro, mas o problema está na mente, não está no cérebro. Ok? Depois, reencarnações expiatórias. O que são reencarnações expiatórias? Estamos num planeta de provas e expiações. Ainda é provas e expiações. Quando você fala em expiação, você está falando de passado. Quando você fala de provas, você está falando de futuro. Então estamos num planeta de provas, reencarnações expiatórias. Espíritos rebeldes e que rejeitam a reencarnação. Não querem o tratamento. Então essa rebeldia extrema, essa rejeição por uma lei maior, uma lei de evolução, uma lei divina, acabam tendo que reencarnar contra a vontade, e contra essa vontade, com essa alta taxa de rebeldia, trazem uma situação nesse sentido. Então esse é o sexta causa. Sétima causa, fuga de obsessores implacáveis. Fuga, literalmente falando. Coisas que fizemos com consciência em reencarnações passadas e agora estamos fugindo daqueles nossos cobradores que tem uma razão para existir a cobrança. O que é o obsessor? É gente como a gente. O obsessor é um ser humano mais machucado, mais ferido, mais revoltado, mais indignado, mais doente, tudo mais, né? E que estão, de alguma forma, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Então, fugas de obsessores, então você vai para dentro de um corpo. O corpo é a menor prisão que existe, só cabe um espírito dentro dele. Então o corpo vira como se fosse uma prisão, um refúgio. Você está ali, fechado, fugindo, você não quer contato com o mundo.
Você não quer, de alguma forma, ser identificado, ser localizado. Então você está fechado naquele mundo que aparentemente te gera uma pseudo-segurança. Uma falsa sensação de estou aqui, ninguém me atinge, estou seguro. Então, fugas de obsessores implacáveis. Auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? Nossos piores obsessores somos nós mesmos. Não tem ninguém que é capaz de fazer um estrago tão grande conosco, senão nós mesmos. Então, a auto-obsessão é aquele espírito que está se auto-agredindo, está se auto-mutilando. É aquele espírito que não cuida de si mesmo. É um processo de auto-obsessão. Então, essas 8 causas aqui primeiras, depois tem mais 2, essas 8 causas primeiras aqui, dentro de um planeta de provas e expiações, então, são espíritos de um planeta de provas e expiações. Somos nós. Porque nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações também. Então, somos nós. Em tratamento. Sempre vinculem isso como um tratamento. Não é castigo, não é punição, é tratamento. Sempre. Bondade e justiça. Bondade sempre. Bondade e justiça. O que aconteceu nesses espíritos? Em linhas gerais, eles quebraram 3 leis universais. Eles quebraram 3 leis universais. Primeira lei, lei de adoração, fanatismo, autoritarismo, dogmatismo, as pessoas que de alguma forma impuseram uma situação. Então, a primeira lei que foi quebrada, dentro dessa estrutura dos 8 primeiros aqui, quebrou a lei de adoração. Segundo, a lei, de destruição. A lei de destruição. Guerras, conflitos, racismo. Então a gente percebe que a lei da destruição, usaram a lei da destruição para atender aos seus interesses. Foram outra lei universal, chamada lei da destruição, que na verdade significa transformação, mas que quebraram, utilizaram de violência, de agressividade e quebraram essa lei. E com isso impediram a terceira lei, a lei do progresso. Então esses espíritos, essas 8 causas aqui, as primeiras 8 causas, depois tem as 2 que eu quero explicar à parte para vocês, esses espíritos quebraram 3 leis, a lei de adoração, a lei de destruição e a lei do progresso. Como eles quebraram essas 3 leis, eles comprometeram a lei da sociedade. Entenderam ou não? Que é uma lei divina também. Como eles quebraram essas 3 leis, eles comprometeram a lei da sociedade. Então, essa situação aqui, da dificuldade de interação, de comunicação, isso é na lei da sociedade. Eles se comprometeram com a lei da sociedade. Então, eles têm dificuldades na área social, é a lei da sociedade. Eles têm um comprometimento na comunicação verbal e não verbal, é a lei da sociedade. Eles têm disfunções comportamentais, é a lei da sociedade. Porque esses 8 primeiros casos aqui, eles quebraram 3 leis. Deus não está castigando, não está punindo, está cuidando, está tratando com amor, com justiça. E agora vamos falar da 9ª causa. Da 9ª causa. Estamos em um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Ok? Que é uma outra vibração. A regeneração já é uma outra, que é um período de transição também, porque o próprio nome é autoexplicativo. Espíritos que estão se regenerando até a próxima etapa. Esses espíritos que estão já nesta fase de regeneração, vocês imaginem, tem espíritos que estão nesta fase de regeneração reencarnando num planeta de provas e expiações. Ainda bem. Para nós isso é muito bom, é ótimo. Para eles nem tanto. Por quê? Se eles estão numa vibração superior, entendam vocês, de uma forma metafórica, uma vibração mais rápida. A vibração deles é mais rápida. O mob dele vibra numa outra frequência. O cérebro deles está num outro dinamismo. E aí eles reencarnam. Num mob mais denso, mais pesado, mais lento. O que vai acontecer aí? Um desencaixe.
Parece novidade? No livro A Gênese, capítulo 18, Allan Kardec fala a nova geração. Está lá explicado. Tem mais de 160 anos que tem essa explicação. O livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, a nova geração. Quem são as novas gerações? São espíritos de uma frequência maior, que estarão reencarnando conosco, porém, vão encontrar uma incompatibilidade vibracional. É como se o MOB não encaixasse, o nosso fosse mais lento do que o deles. Então, algumas áreas do cérebro deles não vão conseguir encaixar perfeitamente. E outras vão encaixar além da conta. São espíritos que vão trazer verdadeiras tarefas humanitárias na área da filosofia, na área da ciência, na área da religião, na área de artes. Na área de artes. Então, essas 4 áreas, serão beneficiadas. São espíritos mais elevados. Aí entra o QI elevado de alguns. Então nós temos, por exemplo, Mozart, Albert Einstein, Van Gogh, Isaac Newton. Então nós temos aí vários personagens que vocês olharam o comportamento do dia a dia, pessoas diferentes, vamos falar assim. Mas uma área do conhecimento deles estava muito mais avançado do que isso. Bill Gates. São espíritos que não se preocupam muito com o externo, com a aparência, com o dia a dia, são extremamente focados, estão envolvidos com causas humanitárias, cada qual na sua área, e que trazem benefício para a população. A palavra deles, tanto se for filosofia, ciência, religião ou arte, é ética. São espíritos éticos. São espíritos, são bastante desenvolvidos em algumas áreas, porém em outras áreas eles são meio deficitários. Mas por quê? Porque não encaixa. O nosso MOB é lento, está numa vibração abaixo, então não há encaixe. Enquanto outros encaixa muito bem e ele desenvolve. Então são espíritos diferentes comparados conosco, vamos dizer assim, ok? Diferentes, mas que trazem áreas de atuação humanitárias. E como conceitos? Existem vários conceitos. Qual que é o conceito de ética? Existem tantos conceitos. Ética é a inteligência a serviço da convivência. Moral é a inteligência a serviço da vida. São só 2 conceitos. Então são espíritos éticos. São espíritos dentro da sua área. Cada qual, todos eles vão trazer benefício, vão trazer evolução para nós. É a nova geração. Será que são eles que têm que se adaptar a nós ou somos nós que temos que se adaptar a eles? As gerações vão trocando e nós vamos evoluindo. Eles são os primeiros, estão chegando já há alguns séculos, mas eles já estão mostrando um jeito diferente de ser, cada qual na sua área. Então há um processo de modificação vibracional do planeta. Esses espíritos reencarnam, porém o MOB deles é diferenciado, por isso essa dificuldade. Síndrome de Asperger, lá atrás, esse psiquiatra austríaco dizia o seguinte: são espíritos que trazem o transtorno, mas de alta funcionalidade. O que é alta funcionalidade? Estão acima da média. Eles fazem coisas que estão acima da média, bem acima da média. Eles trabalham, eles se envolvem. Então vamos dizer assim, é um autismo leve, ok? Que não chega a comprometer. Trazem tarefas específicas, mas o jeito de relacionar com as pessoas para eles é meio complicado. Eles trazem algumas características aqui, porque o MOB deles nos encaixa. Então são espíritos do degrau de cima. Ok? Essa é a nova, tem aqui a ética. E décima causa, são verdadeiros missionários. Aí é o degrau mais de cima ainda. Nós chamamos ele de artes em geral. Esse degrau é uma faixa vibratória chamada artes em geral. São uma minoria, claro, que reencarnam com tarefas específicas de missionários, sim, que trazem a humildade como característica principal. O caráter deles é a humildade. Eles nem se sentem humildes porque é tão simples para eles, tão fácil, tão natural, tão inconsciente. Mas são verdadeiros missionários que, numa vibração mais superior ainda, mais rápida ainda, reencarnam
para servir de exemplo, mas principalmente na área humana daí, como seres humanos. O objetivo desses missionários é nos servir de exemplos como seres humanos. Vão passar por dificuldades, todo tipo de situação que nós passamos. Porém, é o degrau acima, não é regeneração aí, é o degrau acima, ok? Artes em geral. Então eles trazem conhecimento, eles trazem uma empatia muito grande, porém, o foco dele é o ser humano. Eles estão espalhados pelo mundo todo, uma minoria, claro. Nós nem suportaríamos tudo isso. Então esses espíritos aqui não estão enquadrados, eles não quebraram nenhuma das leis. Esses 8 primeiros, sim, quebraram essas leis. Por isso que estão em tratamento. Por isso que cada caso é um caso. Cada situação. Por que esse é mais agressivo? Por que aquele tem dificuldade na comunicação? Por que esse, de certa forma, é carinhoso, aquele não é carinhoso? Por que aquele é extremamente rebelde e agressivo? Então, quando que começa a olhar assim, você fala, peraí. Então, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tem aqueles que, mesmo tendo transtorno, ainda assim trazem benefícios. Ainda assim trazem, de alguma forma, agregam valores. Porque quando começa a parar para pensar, quantos andares tem o nosso cérebro? 4. Primeiro andar chama instinto. Primeiro andar chama instinto. Ok? O que é o andar instinto? Pessoas, nós, né? Que vivemos pelos instintos. Somente pelos instintos. Somente para atender às nossas necessidades fisiológicas. Ok? Então é o primeiro andar. Você vive só no primeiro andar. Está sempre preocupado somente com o primeiro andar. E não pensa nas consequências. Entenderam? Não pensa nas consequências. Em pleno século XXI, você ainda não pensa nas consequências. Esse é o primeiro andar. O segundo andar chama emoção. Emoções descontroladas, desequilibradas. Mágoas, ressentimentos, ódio, desejo de vingança. Esse é o segundo andar, chamado emoção desequilibrada. Então você age, reage, não pensa nas consequências, você está só vivendo no segundo andar, das suas emoções. O terceiro andar é chamado razão. É quando você começa a discernir uma coisa da outra. Pesar as consequências, pesar as atitudes. Esse é o terceiro andar. É o terceiro andar da razão, onde você vai pensar, refletir e analisar. Discernimento, bom senso. Esse é o terceiro andar. E o quarto andar chama-se consciência. É o eu maior. Consciência crística. Nós somos imagem e semelhança de Deus nessa condição, na nossa essência, não na forma, mas na essência. Então nós não chegamos ainda no quarto andar. Mas todo aquele que do primeiro andar, chamado instinto, e do segundo andar, emoção, vai gerar um transtorno mental. E é interessante, porque no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele tinha dito que chegaria, ele chamou isso de marcas da regeneração. O nome disso é marcas da regeneração. Como que saberíamos se estaríamos na fase de regeneração, ou marcas da regeneração, sinais da regeneração? Ele disse que chegaria um tempo, está em Obras Póstumas, chegaria um tempo que o índice, os números de suicídio no mundo, na época ele chamou de loucura, tá? Era século XIX, alcançaria patamares estratosféricos. É o que nós estamos vivendo hoje, chama marcas da transição. Então quando se fala em suicídio no mundo, dá quase 1 milhão de pessoas no ano, ok? No mundo todo. E você percebe pessoas hoje com transtornos mentais. Mas como tratamento. Vamos pensar que são marcas da regeneração. É o passo. É um passo. Então nessa fase a gente começa a olhar para tudo isso aqui. Entendi. Tá, mas como eu trato o espírito? Se existe uma mente, se existe um cérebro, o cérebro é só um processador de informação. É a mente que cria. Quem cria, quem ama, quem sofre, quem tem saudades é a mente, não é o cérebro. O cérebro é só uma máquina, vamos falar assim. É um processador de informações. Não faz nada. Então, através dessa
neuroplasticidade cerebral. O que é neuroplasticidade? Quer dizer que se ele é um processador de informação, através de informações eu posso alterar essa química dele? Posso. E por que eu não faço? Porque eu não quero. Simples assim, uma questão do livro dos Espíritos. O que nos falta é vontade. É uma questão do livro dos Espíritos. Neuroplasticidade cerebral. Aquilo que eu penso constantemente e instantemente, eu faço com que o meu cérebro trabalhe em cima daquela informação. Eu vou fortalecendo a região do meu cérebro responsável por aquela atitude. Quando eu vejo, já é inconsciente. Meu cérebro trabalha por si só. Ele é uma máquina, ele é um processador de informação. O que eu tenho que fazer então? Começar a mudar as informações. Porque ele é uma máquina. Um outro comparativo, que fica muito simples a gente entender, na questão do cérebro, vocês imaginem um vaso com uma terra super fértil. Um vasinho com uma terra super fértil. Eu coloco uma semente. Qual que é a função da terra? Germinar. Não é a função da terra perguntar que semente é essa. Não é a função dela. A função dela é germinar. O nosso cérebro é a mesma coisa. Que semente que eu estou colocando ele ali? Ele vai fazer germinar. Vai fazer germinar, porque ele é um processador de informações. Então, no autismo ou no TEA, você tem que ir aos poucos, através dessa neuroplasticidade cerebral, e mudando as informações. Por isso que é importante um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar. Tá? No caso, além disso, o que nós, como espíritas, cristãos, podemos trabalhar? Se temos uma situação ou se conhecemos uma situação. Dá para fazer? Sempre. Sempre. Primeiro, conversar com esse espírito milenar. Às vezes aquela criança está dormindo, mas você pode conversar com o espírito e falar para ele o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, o quanto ele é desejado, o quanto a família, as pessoas gostam dele e querem ver ele bem. Então essa informação quase que diária, vai fazendo o quê? E, aos poucos ele vai assimilando, aos poucos, meses, anos, não importa. Mas se ele se sentir amado, protegido, desejado e querido, o que vai acontecendo? A maior força que existe no universo é a força do amor. Aos poucos, você vai desarmando isso. Você vai desarmando isso. Então, entendendo que só, e somente só, através do amor, que a gente consegue mudar alguma coisa. Então, esse espírito, conversar com ele, principalmente se aquela criança estiver dormindo, porque há um desdobramento e é mais fácil. E com tratamento multidisciplinar. Sempre. Porque ele também vai se sentir amado, desejado, querido, ajudado, amparado. Então, quando esse espírito, nessas condições aqui, se sentem amados, perdoados, trabalham o auto-perdão, queridos, aos poucos, o que vai acontecendo com o cérebro? Ele vai assimilando cada caso é um caso, vai assimilando essa informação. E à medida que ele vai assimilando essa informação, ele vai minimizando os efeitos do transtorno. Entenderam? Lógico que o resultado nunca está nas nossas mãos. Nunca, jamais. Resultado de coisa alguma, inclusive. Ok? Mas eu posso participar, eu posso colaborar, eu posso minimizar, eu posso ajudar, sempre. Sempre. Porque a sociedade como um todo está sendo chamada para trabalhar esse assunto. A sociedade como um todo. 8,5 bilhões de habitantes no mundo, todos estão sendo chamados para olhar para esse assunto. Dissipar um pouco da ignorância, da falta de conhecimento, olhar com carinho, olhar com respeito, com consideração, porque faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. Somos espíritos, somos irmãos. Então, através de um diálogo aberto, franco, amoroso com esse espírito, buscando a espiritualidade, não importa o rótulo, e com um tratamento multidisciplinar, você consegue minimizar o efeito do transtorno, que não tem cura, que não existe. A ciência, pelo menos até o ano passado, não se chegou a uma conclusão. Então, se perguntar o que é autismo, a ciência não tem uma resposta pronta, é isso e pronto. Não, sabe que é uma alteração, sabe, mas qual é a causa? Não sabe, ainda não sabe. Ainda existem pesquisas sobre esse assunto.
É um jeito, é o amor em silêncio. Olha, é o amor em silêncio, é uma outra forma de amar. Que nós desconhecemos, que nós muitas vezes ignoramos, não entendemos, e às vezes com preconceito, por não sabermos como trabalhar, agimos de forma errônea, mas é só um jeito diferente de ser. Então o autista ou o TEA é só um jeito diferente, mas todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Cada qual se comunica de um jeito, cada um se expressa de uma forma, cada qual de nós temos as nossas dificuldades. Mas é o amor em silêncio. Não quer dizer que não existe amor? Existe, só que está ali, está em silêncio. Se está ali, dá para ser acessado? Sempre. Sempre. Sempre acessado. O amor sempre é acessado. Vai ser igual nessa existência? Talvez não. Talvez não. Talvez não. Mas é um espírito, como nós. Então essas situações acontecem, né? A ciência já traz, a doutrina espírita de alguma forma também, que é evolucionista, nos traz mais informações também, porque até 10, 15 anos atrás não tínhamos todas essas causas, não tínhamos todas essas causas, depende da gente buscar, e quando eu falo depende da gente buscar, eu faço uma analogia aqui nessa casa e fica fácil para as pessoas entenderem, sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. E é uma forma metafórica de falar. Vocês imaginem que existe um lago muito grande, muito lindo, enorme. Você olha e você não vê o fim do lago. É o lago do conhecimento. É o lago da sabedoria. Esse lago. Pode ser acessado a todos. Nada nos impede de chegar nesse lago. Nada. Ele é conhecido como o lago da sabedoria. O lago do conhecimento. Porém, tem que ter um porém, né? Existe um anjo que cuida desse lago. E cuida desse lago. E esse anjo cuida com aquele desvelo, com aquele carinho, com aquele amor. Ele olha aquele lago, ele resplende luz para tudo quanto é lado. Então está protegido por ele o lago. Mas ele não impede ninguém de entrar. Só que você tem que responder uma pergunta para ele. Você tem que responder uma pergunta para ele. Você fala assim para ele: eu queria a sabedoria, eu queria o conhecimento. Todo ser humano quer isso, natural. Ele vai falar assim, a pergunta dele é a seguinte: qual é o tamanho do seu recipiente? Qualquer assunto, está lá, à sua disposição. Qual é o tamanho do seu recipiente? Recipiente somos nós, tá? Se você vai lá com uma xicrinha de café, é o que você vai pegar. Se você vai chegar lá com uma caixa d'água de 50 mil litros, é 50 mil litros. A quantidade fica por sua conta, mas você vai levar de acordo com o seu recipiente. Então, se eu quero acessar o lago da sabedoria, do conhecimento, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que cuidar do recipiente. Eu tenho que entender. Eu quero saber sobre esse assunto? Quero. O que eu tenho que fazer? Me preparar para isso. Esse é o lago. Esse é o lago. De qualquer conhecimento humano. É como se fosse um lago. Que está acessível a todos. Só que tem um anjo que vai perguntar qual é o tamanho do seu recipiente. Ele não está te impedindo de pegar água na quantidade que você quer. Só que você vai pegar na quantidade de acordo com o seu recipiente. Nem uma gota a mais, porque não cabe. Não cabe. O recipiente somos nós. Então, dentro desse assunto, como tantos assuntos, é só nos prepararmos. À medida que a gente vai se preparando, a espiritualidade vai trazendo, com esforço, com dedicação, com pesquisa, claro. Mas é assim que funciona. É exatamente assim. Por que deu um salto de 20 anos para cá? Porque milhões de pessoas no mundo todo se dedicaram a esse assunto. Milhões de pessoas, das mais diferentes áreas, principalmente a área da psicologia e psiquiatria, mais focada nisso. Principalmente essas duas áreas. O que aconteceu? Se ampliou. Melhorou o tamanho do recipiente. Melhorou, nada é novidade, todo o conhecimento está ali. E eu posso me aprofundando ainda mais, quanto você quiser. Quanto você quiser, mas está atrelada ao tamanho do seu recipiente. Então hoje se evoluiu muito dos 20 anos. Tem mais 20 anos para frente, 30, 40 anos para frente, de conhecimento sobre isso. Mas hoje o passo foi enorme. Então hoje dá para a gente olhar para isso com outros olhos.
com outros olhos. E entender que não só esse, tem vários assuntos, mas esse transtorno do espectro autista vai ser um tema daqui para frente, vai ser mais comum do que vocês imaginam, mais próximos do que vocês imaginam. Isso vai estar lá entre nós, muito próximo da gente. E é necessário que a gente tenha pelo menos o conhecimento básico, pelo menos as informações básicas. Sem julgar, sem criticar, hipótese alguma. Abraçar, acolher, aprender e crescer. Essa é a nossa função, ok? Eu vou abrir para perguntas agora. Pode fazer a pergunta. Eu vou repetir a pergunta porque está gravando, tá? De alta funcionalidade. Então eu diria que esse tanto que a gente tem essa média de autistas, pela nossa liderança a gente não consegue trabalhar tão bem. Eles chegam a sofrer. Vamos lá. É que ela disse, existem autistas de alta funcionalidade, que é o caso 9 e 10. E os outros 8 casos, se eles chegam a sofrer, olha, então, primeiro que eles estão tão fechados no mundo deles, que o sofrimento deles tem mais a ver com o nosso mundo do que com o deles. Primeira coisa, tá? O sofrimento deles vem mais externo do que interno. Eles vivem muito bem dentro do mundo deles. O mundo deles funciona perfeitamente. O problema é quando eles têm que interagir conosco, com as nossas linguagens metafóricas, com a nossa forma de se expressar. Então o sofrimento deles vem muito mais por esse mundo nosso, não das coisas, de nós. Que temos um jeito de se trabalhar, de fazer, de se comunicar, que para eles é muito complicado. A menos aqueles que se rejeitaram por rebeldia, que é uma reencarnação expiatória, o sofrimento deles é maior, a agressividade deles é muito maior. Às vezes eles atacam para se defender. Às vezes crianças com TEA, você percebe que são agressivas, porque estão querendo forçar uma situação que não faz parte dele. Aí eles acabam atacando, mas estão se defendendo. E poucos são agressivos mesmos, mas em função da rebeldia e da negação da reencarnação. Ok? Os 8 casos principais, cada caso é uma situação. Então quando a gente começa a olhar aqui, o que a ciência fala em cada situação ali, cada diagnóstico, qual é a característica, aí você vai desenvolver cada tópico ali. Aí você traz para a doutrina espírita, você percebe que encaixa as informações. Possivelmente, sempre assim, né? Possivelmente, esse pode ser isso. Nunca afirmar categoricamente, não existe isso. Possivelmente, isso aqui se parece com aquilo ali. Nunca afirmar. Não temos diagnóstico. Não temos, nem a ciência tem, muito menos nós. Ok? Também não importa. O que menos importa é isso. O importante é saber que essa situação está perto da gente, que hoje temos melhores informações, que precisamos colaborar sim, mas quando você coloca isso no nível da espiritualidade, da reencarnação, da imortalidade, você amplia o leque. Então, por exemplo, quando a ciência fala, ainda não se encontrou a causa dessa mutação genética. Aí nós vamos lembrar do MOB. Tá? A causa da mutação genética está no MOB, que também não é causa, é consequência. A causa está no espírito, está na essência. O MOB também é uma consequência que, por sua vez, vai gerar uma outra consequência. Então, a causa, né, quando você fala assim, genético não herdado. O que é o genético não herdado que a ciência fala? É dele próprio. Mutações nos genes, que se conhece mais de 1000 genes hoje, envolvidos com esse tema, com o autismo, ok? Que sabe que existem mutações, mas o que provoca essas mutações se não tem histórico? E se os irmãos também não têm? Então é o genético não herdado, do pai ou da mãe, ou dos dois, mas alterações neuroquímicas do cérebro, através de uma transformação dos genes. Alguma coisa ali não está encaixando. E por quê? A ciência não sabe. A ciência sabe que é uma questão genética, isso ela sabe. 80% assim, 20% daquele jeito. Isso ela sabe, mas parou aí. A causa é essa, para a ciência. Para nós é um pouquinho antes disso. Ok? Espíritos em
tratamento. De 1 a 8 em tratamento, através da bondade e da justiça de Deus. Pode falar. Cássio, em 2013 eu tive a oportunidade de liderar uma visita lá ao Hospital do Fogo Selvagem, né, que a dona Aparecida cuidava, né, ela já faleceu. Sim. Nós tivemos uma entrevista com ela, aí estávamos conversando com ela, de repente apareceu assim na porta um jovem, que era lá interno, né, dormindo, né, e todos os traços de autismo. Sim. E aí nós perguntamos para a dona Aparecida se ele tinha fogo selvagem. Ela falou que não, que ele foi abandonado lá no hospital com o bebezinho, né? E eles cuidam dele desde então, né? Aí perguntaram para ela se, como o Chico visitava muito lá, e os dinheiros dos filhos, o Chico ajudou a construir aquele hospital, né? Ela falou que só a visita dele fazia aquele menino sorrir, né? E aí perguntaram se o Chico já tinha falado alguma reencarnação dele, né? Ela, como era analfabeta, ela falou assim, ele falou assim, ele falou que é um tal de Mussolini, mas eu não sei quem é. E olha que interessante, né? Quando a gente fala em números, né? Para falar em números, hoje, 2021, estou falando hoje, mas estou falando 2021. De 1 a 2% das crianças no mundo tem TEA. É bastante. De 1 a 2% das crianças no mundo. No Brasil, está em torno de 5 milhões. Perceberam? Isso é dado da Organização Mundial da Saúde. São dados estatísticos, precisos, porque hoje você tem um diagnóstico mais preciso. Você tem uma difusão de conceitos. Você tem médicos especializados. Você tem uma pesquisa e apoio. Mas são 5 milhões no Brasil. Você comentou que geneticamente pode não haver envolvimento, mas espiritualmente há envolvimento de todos. Sem dúvida, né? Nós temos aí, na visão espírita, ela perguntou, geneticamente não tem a influência, porém a família faz parte de um contexto. A família faz parte de um contexto. Vocês podem ter certeza. Você não tem a situação genética, porém você tem a situação espiritual. Então, às vezes você não tem o genético envolvido, mas você tem o espiritual envolvido. Vocês pensam que num processo de reencarnação, isso fica bem claro para entender. Vocês têm aqui o espírito reencarnante, dentro de uma caixa, espírito reencarnante, ok? Você tem 5 influências. Quando nós vamos reencarnar, nós sofremos 5 influências. Quando Jesus reencarnou, ele sofreu 5 influências. Então, qualquer espírito que vai encarnar ou reencarnar, ele sofre 5 influências. Para todos. Ok? Dentro dessa caixa, você tem uma influência que eu chamo de vertical, aqui, de cima para baixo. Uma influência horizontal na direita, uma influência horizontal na esquerda, 2 influências na transversal. A influência em números, média, ok? Média. Pai, 10%. Influência mãe, 10%. Influência espíritos obsessores, 10%. Influência espíritos geneticistas, que vão cuidar do novo corpo, 10%. Então, das 4 influências, que pode variar esse percentual, mas se somar os 4, 40%. Pode ser mais aqui, menos ali, mas se você somar os 4, vai dar 40%. De cima para baixo, 60%. MOB. Somos herdeiros de nós mesmos. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: por mais que haja algum processo genético ou não, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a nossa nova existência tem 60%, no mínimo, 60% da nossa influência. Então, quem determina somos nós. Quem determina somos nós. Porque se eu ficar pai 10%, mãe 10%, é 10, 10, 10, não influencia. Não determina, pode influenciar, mas não determina. É muito pouco para determinar o que você é. Pode acrescentar, mas determinar não. Porque 60% é uma influência nossa sobre o novo corpo. Da nossa estrutura, do nosso emocional, do nosso espiritual, dos nossos valores. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Então qual é a influência que eu tenho quando eu vou reencarnar? Minha, 60%.
Minha é 60%. Tenho mais 4 fatores que, em média, 10% cada um. Mas eu sou herdeiro de mim mesmo. Então a família, às vezes, geneticamente não está ali, mas espiritualmente com certeza está. Com certeza. Fizeram parte de um contexto. E agora estão todos juntos novamente para aprender a amar de uma outra forma, de um outro jeito. Ok? Pode falar. Você disse que o cérebro é o processador De informação. de informação e a mente, É o que cria a informação. como que ele nessa situação um dia vai poder mudar essa circunstância? Ele consegue mudar essa circunstância à vontade? Em tratamento, ele está em tratamento, ok? Então sozinho não vai conseguir. Sozinho não vai conseguir. Porém, com o tratamento multidisciplinar, com uma mudança de ambiente, com muito amor, você vai envolver a mente e a mente, aos poucos, vai envolver o cérebro. É assim que funciona. Então você tem, às vezes, um espírito mente, é uma mente autista, vamos falar assim, que é aquele espírito fechado nele, e às vezes você tem só o cérebro autista. Só o cérebro, que aí é mais fácil. Que aí é mais fácil. Ok? O processo já está acontecendo. Então, sozinho, dificilmente. Raramente. Mas dentro de um tratamento multidisciplinar, com todas as áreas envolvidas, esporte, animais, tudo que você possa imaginar. São muitos profissionais envolvidos no processo. Mas o amor, a espiritualidade e a família, você minimiza essa situação. Mas cada caso é um caso. Mas se é em tratamento é porque no momento acaba isso. Então eu posso generalizar essa situação em qualquer caso, em qualquer situação. Em qualquer situação. Independente se é autista ou não. Em qualquer caso, em qualquer situação. Em qualquer transtorno mental. Mas cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tudo bem? Vai fazer a prece de encerramento? Então eu vou pedir para a Liliane fazer a prece de encerramento. Gente, vamos depois aguardar um pouquinho para ter o nosso sorteio, tá? Dos livros. Então, nesse momento, a única coisa que nós podemos fazer agora é agradecer, né? Agradecer essa espiritualidade, agradecer ao nosso querido Cássio, que essa espiritualidade continue envolvendo ele, né? Continue trabalhando o processador dele aí, para nos trazer todas essas informações, esses aprendizados que são tão importantes. Então, agradecidos, a gente espera que todos vocês voltem para os seus lares envolvidos nesse sentimento do amor. Boa noite.